Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, palavra de Deus hoje, nós começamos uma parte do Evangelho de São Mateus. Vamos ler o capítulo 10 de São Mateus até segunda-feira da semana que vem. É o sermão da missão. O Evangelho de Mateus tem alguns discursos de Jesus, bem recolhidos e longos, né? É diferente dos outros evangelhos. Então temos o sermão da montanha, e o sermão da comunidade e o sermão da missão, que é esse capítulo 10 todo aqui do Evangelho de São Mateus, onde Jesus vai enviar pela primeira vez os seus apóstolos, os seus discípulos em missão, com o ensinamento daquilo que eles devem fazer e de como eles devem viver e por que é que devem fazer e viver de determinada forma. Então a igreja vai dividir para nós esse discurso nas missas de segunda a sábado e da próxima segunda-feira, a cada dia. Então nós ouvimos aqui o Evangelho, Jesus chamando os 12 e dando-lhes poder para. Jesus dá poder para. Portanto, meus queridos, a vida cristã é uma experiência de uma capacitação que não é só minha. É minha com a unção que Jesus derrama. Jesus derrama uma unção, mas ela também é minha. Então essa palavra é importante para todo cristão. Jesus deu poder para, capacidade para. Nós somos capacitados para, né? A coisa mais triste e feia do mundo é alguém que diz que tem fé e tudo que você pede para ela, ela diz que ela não consegue, que ela não está pronta, que ainda não é hora, que ela precisa pensar. E complicou, né? As pessoas acham que ser cristão é ser bonzinho. Ser bonzinho, ser assim inócuo, ser assim etéreo, ser uma coisinha sem voz nem vez, não fede, não cheira, uma coisa bege. Jesus chamou os seus e deu poder para. Ou a gente interioriza, toma posse, que a gente tem poder para, ou é pecado se chamar de cristão, é feio, é contra testemunho. Então vamos lá de novo. Coisa mais feia e triste que tem é alguém que diz que tem fé, que é católico, que é cristão, né, que celebra e recebe os sacramentos. Tudo que precisa fazer, não estou pronto, não consigo, tenho medo, ai meu Jesus, chama outro. Mas que Bíblia você lê? Que Eucaristia você recebe? O duro é quando, além disso, ainda acha bonito isso, né? Tem gente que parece que faz do medo, da timidez, da jacuzice um personagem para existir. Tem sempre o doido, não é assim? Tem sempre a chorona, não é assim? Tem sempre um medroso. A vida, os nossos ambientes sociais, eclesiais, parece uma peça de teatro, né? Parece uma novela, um filme. Não tem sempre o mocinho, o vilão, não é isso? Não é assim? Tem gente que parece que gosta de ser esse personagem, é o jeito dele existir no mundo, na família, na empresa, na igreja. O coitado, o não estou pronto. Jesus chamou e deu poder para. Tem poder. E aí, poder para expulsar espíritos maus, curarem doenças, enfermidades, pregar o evangelho. É claro que possivelmente no primeiro momento, quando Jesus foi explicando tudo que eles deveriam fazer, eles olhavam para si mesmo, um para si mesmo e para o outro, e falavam, mas nós não somos capazes disso, né? Nós não somos capazes disso, não temos capacidade para isso. Mas Cristo deu e Cristo dá capacidade para. Então, o exercício da vida cristã, do apostolado cristão, não é só a externalizar, né? Não é só externalizar meu dom, meu talento, meu temperamento, minha qualidade natural. Deus me chama com isso, às vezes até mesmo a partir disso, mas me capacita para coisas que de fato não sou capaz, coisas que de fato não são só o resultado de um esforço humano, é a unção do Espírito Santo, mas nós precisamos nos apropriar disso. Deu poder para expulsar os espíritos maus. Veja, aqui está o carisma mesmo
da libertação, e está o carisma dado à igreja do exorcismo, mas está o dom e a capacidade que todo batizado recebe de expulsar espíritos maus. Primeiro de si mesmo, né? Os espíritos maus, as tentações, os demônios interiores que nós temos, né? Os 7 pecados capitais nada mais são que 7 tipos de demôniozinhos, né? Que nos rodeiam a vida toda. Nós temos poder para expulsar os espíritos maus. Quem tem alguma familiaridade com a oração, com a palavra de Deus, é capaz de reconhecer o que não vem do Espírito Santo de Deus e, portanto, está vindo de um espírito mau. Mau porque diabólico, mau porque da minha própria carne, não importa, é espírito mau. E nós temos poder para expulsar o espírito mau. E expulsar o espírito mau também de circunstâncias da vida, também da cabecinha de algumas pessoas. A gente expulsa o espírito mau pela verdade do Evangelho, por um conselho ungido que a gente dá a alguém. O espírito mau, que nada mais é que um espírito de mentira, né? Jesus chama o demônio de o pai da mentira. Portanto, nós somos capazes de expulsar o espírito mau. Nós somos capazes de acender luz nas trevas. Nós somos capacitados para. Portanto, de novo, meus irmãos, é feio, é pecado e contra-testemunho esse espírito de aquietamento diante da vida, de aquietamento diante de pessoas que estão se perdendo, de um aquietamento, de uma covardia, que no fundo é falta de caridade, né, pelo próximo e falta de zelo pelas coisas de Deus. Nós ouvimos ontem Jesus expulsando um homem que tinha um espírito mudo. Essa mudez do cristão, essa mudez do católico. Isso é falta de caridade com as pessoas que estão oprimidas por um espírito mau, né? As inverdades da vida. E essa falta de amor a Deus. Falta um senso de zelo por Deus, né? Mas olha lá, somos capacitados para, e claro, também pela oração, e para curar em todo tipo de doença e de enfermidade. Todo tipo. Existem as doenças físicas, existem as doenças morais, existem as doenças psíquicas, não é? Existem as doenças dos relacionamentos, todo tipo de doença. Meus irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, quando escutado, entendido, rezado, praticado, dia a dia, gota a gota, tem o poder de repaginar a vida da gente. Quantas pessoas são repaginadas, elas são refeitas quando começam a ouvir o Evangelho, quando começam a praticar a fé, receber os sacramentos, não é assim? Quando começam a se dedicar ao assunto mais importante da vida, que é qual? A minha fé. Porque é nela que está e depende a nossa salvação. Todo tipo de doença e de enfermidade. E claro, isso é feito pela oração também. E Jesus curou e cura até hoje todo tipo de doença e de enfermidade. E faz isso através de nós também. Nós precisamos ser um pouquinho mais ousados nesse assunto. E talvez a primeira ousadia seja pedir oração. Como as pessoas têm vergonha de pedir oração, né? E é uma coisa, tem uma sutileza diabólica aqui. As pessoas que são viradas nas brecas, sujeito que vive largado, do jeito que o Jiraya quer, sabe assim, vive... Eles não têm vergonha de chegar e falar assim para o padre, estou com uma dor, você não faz uma oração para mim? Eles vêm meio desesperados, meio assustados, eles são despudorados para tudo. Mas o que eu acho estranho, são pessoas católicas, de igreja. Aí a pessoa está passando alguma situação que possa ser chamado de todo tipo de doença e enfermidade, algum perrengue da vida aí, que exija médico, comprimido ou gota. A pessoa não pede oração. A pessoa tem vergonha de pedir oração, tem vergonha de pedir a unção dos enfermos. E vida de padre vai virando isso. Todo mundo que não tem nem condições de receber a unção dos enfermos, pedindo unção dos enfermos. Os que pode receber não pede, tem vergonha, tem medo. Primeiro passo da cura é alguma coragem de pedir. Não é isso? A gente vê no Evangelho, né, todo mundo que Jesus curou foi porque foi lá pedir para ele. Jesus não passa escuta, com licença, é que eu estou vendo que o senhor é meio torto. Não, nada contra quem é torto. O senhor não quer que eu te endireite? Jesus nunca foi atrás das pessoas, você vai atrás dele. Pedir uma oração, pedir uma bênção, não é isso? Trazer os remédios para ser abençoado. Perguntar, é o meu caso, eu poderia receber a unção dos enfermos? Meu Deus do céu, abre a boca, espírito mudo. Mas segundo passo, nós também termos um pouquinho mais de coragem de rezarmos uns pelos outros, pelos próximos da gente.
A oração de bênção, todo cristão pode fazer, abençoar uma pessoa. Não de modo sacramental, mas todo mundo pode colocar a mão em todo mundo e rezar por todo mundo, rezar por qualquer pessoa. Às vezes dentro da nossa casa. Tem lá um menino, tem TDAH. Hoje em dia toda família tem um, né? Que tem mesmo, ou dizem que tem. Mas tá, disseram que tem, adesivaram a pessoa TDAH. Tem. E vai no psiquiatra, e troca de psicólogo, e vai no... Mas o pai e a mãe mesmo nunca colocou... Coloca a mão nele, reza por ele, em voz alta. Sei lá, algo do tipo: Senhor Jesus, na tua misericórdia, o Senhor que disse deixar vir as minhas criancinhas. Olha pelo meu filho, olha para minha filha, Virgem Maria, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Vinde, Espírito Santo, encher as coisas. Reza uma Ave Maria, faz o sinalzinho da cruz na testa. Não é possível, não sabe fazer? Sabe fazer. E tem poder. Olha o que Jesus está dizendo. Poder para curar doenças e enfermidades. Entre os casais, a mulher reclama, né? O homem está entendendo. Porque ela já tem até o cronograma dela. De segunda-feira dói a cabeça. Terça-feira dói a coluna. Quarta-feira é o ombro. Quinta-feira é algo que ela não sabe explicar. Não é isso? Sexta-feira é joelho. Meu filho, põe as mãos na sua mulher, ora por ela. Fala: amor, vem cá um pouquinho. Ai, o que você quer? Não estou boa. Quero rezar por você ficar boa. Reza pela tua mulher, reza pelo teu marido. Impor as mãos, rezar uns pelos outros. A gente pode fazer isso por um amigo, por um conhecido. A gente pode fazer isso no nosso ambiente de trabalho. A gente às vezes mistifica demais coisas que não são tão místicas assim, não. Elas são mais simples do que talvez a gente gostaria. Sabe, rezar por uma pessoa. Você está escutando alguém? É mesmo? Poxa vida. Vamos rezar uma Ave Maria nessa intenção? Segura a mão da pessoa, põe a mão no ombro dela, reza. Gente, milagres acontecem, o dom da cura existe. Mas se você não pede, mas se você não se atira um pouquinho, não acontece. Deus cura todo mundo? Não, não cura todo mundo. Por que que não cura todo mundo? Prometo para vocês, assim que eu entrar no céu, vai ser uma das coisas que eu vou perguntar para Deus. Se ele tiver tempo para ouvir pergunta, que eu acho que ele não vai ter. Mas, se for possível, eu pergunto. Agora, o que é que sabemos? Sabemos que não cura todo mundo. Sabemos que tem gente... A gente sabe essas coisas, mas o que é que sabemos também? Sabemos que cura. E a pergunta do porquê é que não cura todo mundo não deveria me tirar do caminho daquilo que cura pelo menos alguns. É o mistério de Deus, é a providência de Deus, é a soberania de Deus. Mas dentro do mistério de Deus e da soberania de Deus não está só o fato de que não cura todo mundo, também está o fato de que cura um monte. Então, deu poder para. E aí vem o nome dos 12. Aqui é a primeira lista, né, de São Mateus, do nome dos 12 apóstolos, que nós vamos ouvindo aqui. Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, com o irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, meio incrédulo, Mateus, que era cobrador de impostos, né? Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, então do grupo dos Zelotes, devia ser muito envolvido com a política de então, né? E Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor de Jesus. Veja, meus irmãos, quando Deus nos dá a fé, quando Jesus nos dá a fé, e quando Ele nos convida para andar mais perto dEle, é para salvar em primeiro lugar a nós mesmos. A gente precisa entender isso. O sim que eu dou a Jesus salva pessoas? Salva. Faz bem para os outros? Faz. E para mim? Eu sou o primeiro destinatário da salvação. E Deus nos salva através do discipulado, da proximidade e do serviço. Então muitas vezes a gente olha para a nossa missão e vê nela o quê? Um peso, uma canseira. Não é verdade? Um estorvo, que hoje eu estava com sono, hoje eu queria descansar, hoje eu não podia, não sei o quê, fulano é difícil conviver. Não é? A nossa vida às vezes vira uma bagunça, porque quem é muito próximo a nós não entende, não coopera. Tudo isso é verdade. Mas o chamado que Jesus faz a você e a mim é, em primeiro lugar, uma oportunidade da gente mesmo se salvar, da gente mesmo se santificar. Enquanto Deus nos ocupa com as coisas dele, a gente vai se salvando. Sabe, meus irmãos, a nossa vida moral e a nossa vida espiritual, ela não nasceu para ter férias e não nasceu para ter aposentadoria. Às vezes a gente olha para a vida de fé, né?
como algo um tanto quanto similar à vida civil. Então você fala assim, eu trabalho desde os 11 anos de idade, eu ajudo a minha mãe, não é isso? Com 14, aqui no Piquiri tem tanto, né? 14, 15 aninhos, começou a dar aula na escolinha, mais um ano eu aposento. Agora eu vou descansar, padre, curtir meus netos, né? Aposentar-se, né? Tem menos assunto na cabeça, mais tempo livre. Mas a nossa vida espiritual, a nossa vida moral, a nossa vida de estar unido a Jesus e se assemelhando a Ele, através da caridade e das boas obras, não tem férias nem aposentadoria. E vários de nós, meus irmãos, somos olhados por Deus e convidados a sermos a imagem do Cristo, bom samaritano, bom pastor, na vida de algumas pessoas. E é por isso que alguns de nós nessa terra não vamos descansar, não. Deus te abençoe de se aposentar com um salarinho bom, tal. Você está entendendo? Mas esse outro lado da vida, sabe? Da terra virar céu. E da gente acordar e todo dia ser domingo. E a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem ninguém para aconselhar. A gente não tem ninguém para perdoar. A gente não tem ninguém que enche as paciências. A gente não tem nada assim. Essa vida balofa. Muitos de nós nunca vamos ter isso na vida. E a menos que você tenha errado muito nas suas escolhas, e muitas pessoas não erraram nada, isso não é castigo nem injustiça, isso é chamado de Deus. Como é que Deus cura o mundo? Como é que Deus restaura o mundo? Vamos lá, vamos colocar um princípio teológico para as nossas canseiras aqui. Quem está acordado ainda? Até porque dormir nessa cadeira fria não está difícil hoje. Meus irmãos, vamos colocar um princípio teológico por aquilo que a gente faz lamúria. Como é que Deus salvou e salva o mundo? Em Jesus encarnado. E o Verbo, a palavra eterna de Deus, se fez carne, se fez homem, se fez humano, fez concretude, habitou entre nós. É assim que a gente é salvo, em Jesus. E Jesus não é uma ideia, Jesus não é um espírito solto. Jesus se fez humano, ele assumiu as coisas e nele salvou as coisas. Portanto, qual é o princípio aqui para Deus agir no mundo? O ser humano disponível. Deus age no mundo através do ser humano disponível. E age no humano para ajudá-lo a se tornar disponível. Nossa Senhora precisou ser disponível. São José precisou ser disponível. Vamos pegar um que não era muito disponível ao reino de Deus. São Paulo apóstolo. Foi um negócio meio na vertical mesmo, de cima para baixo que Deus fez ali o negócio. Mas fez para quê? Para ele se tornar disponível. Então Deus nos chama a estarmos em estado de disponibilidade. Aí vamos lá, vamos olhar. Quantas pessoas no mundo são doentes fisicamente, né? Debilitadas fisicamente? Quantas pessoas no mundo são débeis, moralmente falando? Psiquicamente falando. Essas pessoas são extremamente limitadas, né? Elas sozinhas são um perigo, se não tiver alguém do lado dela. A gente gostaria muito, mas não é assim, que essas pessoas não tivessem o nosso sobrenome e nem o nosso sangue, e que nem morassem debaixo do mesmo teto. Essa que é a verdade. A gente gosta de olhar para essas situações e sentir uma dó, um quentinho no coração, uma lágrima cai. Mas fica lá que eu fico aqui. Não é comigo. E muita coisa de fato não é comigo. Mas vamos dentro desse princípio aqui, meus queridos. Existem pessoas que precisam de ajuda. Existem pessoas que sozinhas, além de um dia terminar no inferno, nessa vida vão se infernizar a si mesmas. Elas não dão conta da vida. Isso é mistério de Deus, isso é culpa, não importa. Nós não estamos aqui para julgar isso. E Deus é pai dessas pessoas também, ou não é? É, Jesus é o salvador deles, ou não é? É. Através de quem? Através do humano disponível, chamado eu, chamado você. Alguns de nós, gente, vamos descascar abacaxi até o último minuto da vida. E é assim que é. Porque Deus é pai de todos. E nós temos irmãos, irmãs nessa vida, na existência, e às vezes são muito próximos a nós, que sem um samaritano do lado, que sem um Simão Cirineu do lado, não chegam, não vão, não alcançam. Então, aquilo que às vezes a gente chama de injustiça, de fardo, porque sim, tem seus pesos.
Claro que tem. Porque afinal de contas, esse que se fez homem não nos salvou, né, no termas, não nos salvou na beira da piscina, nos salvou pendurado numa cruz. Então nós vamos salvando à medida em que isso também vira cruz para nós, né? Mas veja, isso que às vezes a gente blasfema até contra, é missão. E a missão tem algo de predileção. Deus olha uma situação e se pergunta: quem é que eu coloco ali para resolver? Quem é que eu coloco ali para ajudar? Quem é que eu coloco ali para não piorar? E escolheu você. É por isso que tem coisa que aconteceu na sua casa e não em outra. É por isso que às vezes na vida a gente se vê em certos contextos, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E Deus olhou do céu e viu um monte de gente aguada e me encontrou salgado e me colocou ali. Fala amém aí, ô. Hein? Deus olha um monte de situações em trevas e olha para mim e vê que, diferente de tanta gente, eu não sou, por graça de Deus, uma vela apagada. É por isso que Ele me coloca lá no meio daquela treva. Fala amém. Estou falando de você, fala amém. Mas a gente se sente injustiçado de ter que iluminar as trevas. E se sente injustiçado de ter que doar o sal que Deus pôs em nós. A gente queria ficar dentro do saleiro. Não é possível. Poder para. E aí nós temos um que errou o caminho aqui. Judas, que veio a ser o traidor de Jesus. Por que Judas traiu Jesus? Aqui a gente poderia ir longe, né? Mas entre tantas possibilidades, eu acredito, eu penso, que Judas foi andando com Jesus, foi ouvindo e vendo Jesus, e dentro dele ele começou a discordar de tudo. De tudo. E dentro dele ele simplesmente não conseguiu, ou parou de conseguir, de ver a beleza de Cristo. Então acho que tudo que Jesus falava e fazia, acho que Judas pensava: nada a ver, bobeiro. Acho um homem que tem o poder de multiplicar pão, sair dando pão para os outros, rapaz. Vendesse cada pãozinho desse, barato, não precisa vender caro não. Vendesse a 5 cada pão desse, meu Deus, construir isso aqui rapidinho. Judas é o homem muito inteligente, né? Judas é o homem muito sábio, ele é muito esperto, ele sabe tudo. Ele sabe mais que Jesus, né? Veja, Judas, que foi chamado para se santificar, para se salvar, na oferta e disponibilidade que é fazer de si mesmo, traiu Jesus. Traiu o apostolado, né, que recebeu, traiu a ele mesmo. E aí diz o Evangelho: Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. E aqui está bonito a história. Judas, todos eles e Judas, viveram as mesmas aventuras, né? Viveram as mesmas possibilidades. E veja, meus queridos, isso aqui nos fala de algo. Deus não chama quem está pronto, né? Nós vamos ficando pronto à medida que a gente caminha, à medida que a gente obedece. Como é que se aprende a tocar violão? Tocando. Como é que se aprende a falar em público? Falando. Como é que se aprende a dar uma aula? Dando aula. Como é que se aprende a cozinhar? Cozinhando. Como é que a gente vai identificando os carismas? A gente falou aqui na primeira parte da homilia sobre o bom conselho, sobre rezar por alguém. Como é que a gente aprende isso? Fazendo isso. Fazendo. O bem a ser feito, ele tem um componente pequeno ali, ele tem uns 20%, vai lá, 30% de embasamento teórico que você precisa ter para não ficar maluco também, para não ficar bobo. Mas o resto, filho, o resto é aventura, o resto é botar o pé na água e andar. Você entende isso? A gente aprende fazendo as coisas, né? Então veja, eles não eram prontos para tudo isso aqui, mas foram ficando prontos. À medida em que vão fazendo, vão ficando prontos, como tudo na vida. Mas à medida em que foram fazendo, Judas Iscariotes foi ficando pior. E aqui tem algo do nosso coração, um exame de consciência que às vezes a gente precisa fazer de nós mesmos, meus queridos. Quem eu estou me tornando com o bem que eu faço? Olha, tem gente que faz coisas boas, coisas santas, coisas sacras, e está ficando cada vez mais orgulhoso, presunçoso, vaidoso, preconceituoso, mimado, ganancioso. Tá bom já, né? Parar com essa lista. Vai faltar dedo. Quem eu estou me tornando com aquilo que eu faço? Judas fez muitas coisas boas. Gente, Judas curou doente. Judas exorcizou. Judas evangelizou. Acho que tem gente que foi para o céu por causa de Judas.
Porque o Judas passou mais um lá em casa, me deu uma palavra, eu encontrei Jesus. E o Judas está onde? No inferno. Quem eu estou me tornando com as coisas boas que eu abraço e faço? É por isso, meus irmãos, que o nosso próprio coração é sempre um assunto importante para nós. A gente precisa olhar para dentro de nós. A gente precisa olhar para dentro de nós. Judas conseguiu fazendo as coisas que todo mundo fazia e para o outro lado da história, né? Mas as recomendações são essas aqui, ó. E aqui vem uma caridade, né? E aqui vem um zelo por Deus. Primeira e grande recomendação de Jesus que nós vamos ouvir ao longo de toda essa semana. A primeira, que inaugura todas, é essa aqui, ó. Com as seguintes recomendações Jesus enviou no versículo 5. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes, por primeiro, depois eles vão lá, né? Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas de Israel, ou seja, samaritano, pagãos, num primeiro momento não, para os 12 discípulos. E também para nós. A missão da igreja nunca pode pressupor que as suas ovelhas estejam todas salvas e não estejam perdidas. Porque, meus irmãos, às vezes parece que tem mais ignorância na fila da comunhão do que na fila do boteco. É impressionante como tem católico que não sabe nada, de nada. Não teme nada, não... É um negócio impressionante, né? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem gente que tem o título de ovelha. Tem gente que nem esse título tem. Mas é tão perdido, é tão desconectado da graça santificante, tanto quanto quem nem classificado como ovelha é. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual é o conteúdo do ide? Vai lá fazer o quê? Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O conteúdo da minha fala para você, com um amigo, com um parente, com um familiar, é Jesus, é o reino. A gente anuncia o reino e não as nossas manias. A gente anuncia o reino e não as nossas particularidades. A gente anuncia Jesus e o seu reino e não as nossas polêmicas. Anunciar a beleza de Cristo, a força da palavra que ensina a viver. Ensina a ser Cristo para o mundo e deixar Cristo ser Cristo em mim. Esse é o nosso conteúdo, meus irmãos. E às vezes a gente começa as coisas muito de ponta cabeça. Tem gente que quer começar a construção pelo gesso embutido da sala. Meu amigo, você nem fundou aí, nem colocou os fundamentos da coisa ainda, né? A gente quer, sei lá se quer, mas enfim, não percebe, né? Que a gente vai colocando nos outros, nas ovelhas perdidas, no católico que não vem em missa, né? No católico que nem crismou ainda, no católico juntado com fé casado na ovelha perdida. A gente vai lá enfiar uns protocolos, assim, umas regras, aquilo que nos esquenta o sangue, né? Vocês sabem, meus irmãos, a gente corre o risco, às vezes, queridos, de perder a perspectiva do evangelho mesmo. Quando a gente começa a andar muito tempo na igreja, preste bem atenção que isso aqui que eu estou falando vale ouro se você for ser padre mesmo. Tá? Rapaz beata aí também. E para o padre, claro, o ouvido mais perto dessa boca é a minha. A gente anda tanto tempo dentro da igreja, com as coisas da igreja, que são belas, necessárias, que às vezes a gente perde a perspectiva do evangelho, da beleza de Cristo. Aí o que acontece? O que faz o nosso sangue ficar borbulhando? O que dá uma queimação no estômago? O que faz a gente, às vezes, ficar matutando e querendo dividir com os outros? Quantas velas vai no altar? Por que era em latim agora em português? Sabe essas coisas? Que não fazem absolutamente diferença nenhuma para o mundo. Nenhuma para quem não está indo para o céu, está indo para o inferno, a pessoa está se perdendo. E o que ela quer saber? Com algumas coisas. E essas coisas, elas com o tempo, elas vão nos movendo mesmo. A gente fica bravo.
A gente fica polêmico, a gente fica escandalizado. Você viu, você está sabendo onde já se viu a ministra da Eucaristia lá no altar, ao invés de sentar para cá, sentou para lá. Que falta de zelo, que falta... E sim, zelo existe, de zelo também. Mas o conteúdo, meus irmãos, do anúncio é Jesus Cristo. Sua cruz, sua redenção. O anúncio é o reino. E os sacramentos enquanto lugar e possibilidade de cura e salvação. Foge das polêmicas vãs, ó Timóteo, disse Paulo. Foge das discussões tolas que não convêm ao homem de Deus e que só fazem perder os que te escutam. Entende isso? Por esses tempos aí virou polêmica, eu acho que alguém polemizou, né? Enfim. Eu gostava não, gosto ainda, daquela sériezinha The Chosen, tá lá na Netflix, né? Que é o evangelho novelizado e tal, enfim, é gostoso, você faz uma pipoca, assiste, eu choro, eu acho um barato aquilo. E claro, tem liberdades poéticas ali, né? Enfim. Gente, agora, onde já se viu um católico assistir The Chosen, não sei o quê. Poxa, pensa um negócio legal para você mandar para alguém assistir. Porque, gente, a fé, a evangelização, ela tem momentos, como uma obra. Tem o ferro do fundamento, tem o tijolo da parede, tem o gesso do acabamento, cada coisa no seu lugar, na sua hora, na sua etapa. Muita gente fica de ponta cabeça e isso é um perigo a nós que gostamos muito de igreja e religião. Ninguém gosta mais do que eu aqui. Mas é um perigo. Então aquilo que me move, aquilo que me afervora, aquilo que me irrita, aquilo que me preocupa, aquilo que me incendeia por dentro, é coisa que não faz diferença nenhuma para quem está lá do lado de fora. E a igreja foi chamada para trazer para o lado de dentro. Aí aqui dentro, se necessário mesmo, quando necessário, a gente conversa certos assuntos. A gente discute certas finezas da coisa. Mas nunca na frente de quem não entende nada. E nunca trazendo para quem não entende nada esse assunto como se importante fosse, porque não é importante. E se você olhar para a sua própria experiência de fé e para aquilo que te acordou na fé, foi essas polêmicas que te acordaram a fé? Não foi. Ide e anunciai o reino, Jesus Cristo. O poder da palavra. O poder do que Ele falou. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente quer defender demais Jesus, né? Jesus não precisa ser defendido, Jesus precisa ser apresentado. Ele tem força por si só. Quando a gente coloca Jesus na frente das pessoas, quando a gente é disponível a isso, quando a gente ecoa Jesus Cristo, não duvidemos, Jesus sabe trabalhar, Ele não desaprendeu. Às vezes no nosso afã de defender Jesus, a gente mais afasta do que traz para perto, a gente mais se cansa do que colhe. O Evangelho é força de Deus, está na Bíblia. No Evangelho a força de Deus que salva. O Evangelho quando dito, quando anunciado, e como é triste, às vezes a gente vê que quem poderia estar fazendo isso, ajudando nisso, não tem gosto nisso. Porque o gosto de quem está no lugar de dar o reino está nas coisas secundárias do reino. Então, meus amados, nessa Eucaristia hoje, e pela intercessão de São José, né? Hoje é quarta-feira, nós vamos rezar a Ele, a nossa ladainha, nossa consagração, e pedir a São José que torne possíveis as coisas impossíveis na nossa vida, em relação aos espíritos maus, em mim e naqueles pelos quais eu rezo, em relação a todo tipo de doença e enfermidade, em mim e naqueles pelos quais nós rezamos, que torne possível a nós sermos fiéis e não um Judas Iscariotes, e que nos ajude a termos a graça de cooperar, né, com Jesus como sal, como luz na salvação do mundo. Talvez hoje para muitos de nós o impossível é continuar sendo bom. Talvez para muitos de nós hoje o impossível é acolher o chamado de Jesus como dom, porque nos toca como injustiça, como cruz, como revolta. Talvez esse é o impossível de tantas pessoas, né? E peçamos hoje a São José que seja possível também que a gente saiba anunciar o reino, né? Que a gente seja fiel a isso. E também a São José apresentar as ovelhas perdidas lá de casa, da casa de Israel, né? Da nossa própria casa, aqueles que são perdidinhos, né? Que Deus os olhe com misericórdia e que eles se deparem com Jesus,
com a palavra dele, com o reino dele. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.